19h30. Como sempre, pontualmente em respeito a vocês e ao horário que a gente estabeleceu aqui hoje para realizar a nossa live, né? Então vamos convidar aqui a Sayuri. Eu vou proseando com vocês. A Isabel chegou. Boa noite, minha querida. Linda, ó o Reels que você postou hoje, viu? Maravilhosa. A Jéssica. E ela já chegou. Nossa convidada é pontual também, gente. Deixa eu só me ajeitar aqui. Boa noite, seja Boa bem-vinda. noite. Tô rouca. Não creio. Não recuperei minha voz a tempo da live. Tem problema não. Fique tranquila que dá para ouvir você bonitinha. Se forçar um pouco, a gente tiver muita pergunta, a gente encerra e pede para as meninas mandar no direct, tá? Não dá pra ir falando baixinho, mas vai. Maravilha, viu? Seja muito bem-vinda. Muito obrigada por ter aceitado aqui o nosso convite, de contar um pouquinho da sua história, se apresentar para a gente, né? E vamos falar bastante aqui hoje sobre reparadoras e as demais dúvidas, né? Que o pessoal tiver. Mas antes, eu quero que você fale um pouquinho de você e em seguida eu me apresento, pode ser? Pode ser. Bom, eu sou Letícia, eu tenho 25 anos e eu tenho 2 anos e meio de cirurgia bariátrica. Ao todo, eu eliminei 60 quilos nesse processo. Eu já fiz a reparadora do abdômen. Já tem 4 meses que eu fiz a cirurgia. E estou aqui, esperando para poder fazer as próximas cirurgias. Ai, que bom, maravilha então. Letícia, como eu apresentei para você anteriormente, né, e para todos que estão aqui presentes, meu nome é Juliana Rodrigues, eu sou advogada especialista em direito à saúde, atuante em todo o território nacional, na busca justamente de defender os direitos e as negativas dos planos de saúde, principalmente para as pessoas que não sabem dos direitos que têm e às vezes recebem uma negativa e fica por isso mesmo, né? E a gente teve a oportunidade de conversar um pouco, né, antes da nossa live, e eu disse para você, eu falei, ó, se for para entrar com o processo, vamos entrar pedindo tudo que você tem direito. Sim. Todas as áreas a reparar. E é nesse momento que as pessoas me olham e falam assim, mas como assim, doutora? Não é só mama? Depois que eu conversei com você, me abriu um leque que eu não sabia, não tinha informação nenhuma, né? E para mim era o que você me falou, abriu a minha mente. Exatamente. E é isso que a gente tem que fazer. Aqui, o objeto da live é trazer informação jurídica Sim. para as pessoas que conseguiram vencer a luta contra a obesidade. Doutora, a obesidade não tem cura, mas tem tratamento. Sim. E a bariátrica faz parte do tratamento, bem como as cirurgias reparadoras também. A diferença hoje que eu vejo, Letícia, que eu percebo com as pessoas, a maioria das pessoas que chegam ao escritório, é que as pessoas pensam assim, não, o plano só cobre o abdômen e eu tenho que conviver com as outras áreas com sobra de pele. E sabe o que acontece na grande maioria? Desenvolve ansiedade, compulsão alimentar, começa a beliscar, porque não consegue entender a sua nova forma. Sim. E é onde a gente acaba sempre explicando para todas as meninas o direito de fato que elas têm, e é real. Né? Havendo prescrição médica, o médico colocando todas as áreas que as meninas têm direito a reparar, a necessidade de cobertura pelo plano de saúde. Vai negar? Obviamente vai negar. A grande maioria dos planos negam, né? Tem algumas exceções, alguns planos que eles autorizam, mas são exceção da exceção, e a grande maioria tem que judicializar. Mas não significa que judicializar é um problema. Não, é a busca da solução. Vocês já tiveram uma vitória gigante. Qual foi? É conseguir fazer a cirurgia bariátrica ou conseguir vencer a obesidade através de dieta. Então, a partir daí, o pontapé inicial é fazer igual você, Ju. Fiz o abdômen. E eu tava parada, agora eu não sabia para onde ir. Exatamente. Eu tava literalmente sem saber para onde correr. Porque o que eu tinha conversado com algumas pessoas, eu tava zero informações, né? A respeito da cirurgia. Depois que você me falou, eu fiquei super empolgada. Já fiquei mega animada. Já.
Exato. Aí eu olho para você, eu vejo uma menina de 25 anos, né? Eu com meus 40 anos de idade, se eu tivesse, né, por exemplo, sido mãe aos 15 anos de idade, né, digamos assim, a jovem, no auge, sim, da juventude, por que que ter que conviver com a sobra de pele é como se fosse para algumas pessoas, tem pessoas que não ligam, mas para outras pessoas pode ser um martírio. Então, para essas pessoas que se tornam martírio, por que não, né? Nessa jovialidade sua. Poucas pessoas sabem sua história, mas eu pude conhecer um pouquinho e eu sei que a luta contra a obesidade ela já é bem antiga, né? Sim, É uma luta há alguns anos. Então, a gente tem que respeitar as histórias das pessoas, respeitar a luta que elas têm contra a própria obesidade. E eu acho que isso é o mais legal de tudo, né? É a gente abraçar essa causa e a gente entender que há sim essa necessidade. E a Camila entrou aqui agora. Camila, ó, beijo para você. Camila é paraibana, de João Pessoa, arretada. E foi uma das pessoas que eu já conversei na minha vida com a maior autoestima que você puder imaginar, que Letícia. maravilha. Ela tem uma autoestima absurda, ela tá recebendo, ela publicou uma foto, né, com um biquíni, com várias, o corpo dela todo aparecendo, e ela sofreu muitos ataques, no sentido das sobras de pele. E ela tem um equilíbrio emocional, algo assim que é louvável. Mila, sou fã, viu? Então, assim, eu fico encantada. E é isso, para isso que a gente está aqui hoje, né? Para a gente defender vocês, defender os direitos de vocês e tentar entender justamente por onde começar, né? Então, primeiramente, para todos que estão aqui, a gente vai começar a falar um pouquinho justamente por onde começar. A grande maioria das meninas fazem o que quando atingem a meta de peso? Vou procurar o cirurgião bariátrico, ele vai me liberar para eu procurar o cirurgião plástico e conseguir fazer as reparadoras. Ou Exatamente. a abdominoplastia. Foi isso que aconteceu com você, não foi? Foi. Ainda eu fui autorizada com 1 ano e meio, porque eu bati o peso em 11 meses, né? Eu cheguei no meu peso. Aí o doutor esperou 6 meses, o peso estabilizou, ele liberou. Só que eu falei, eu vou esperar mais um pouquinho, eu vou esperar fazer uns 2 anos de cirurgia, ver se não emagrece mais um pouquinho. Aí eu fui atrás, mas é só o abdômen, nada a mais, nem uma lipozinha. Exatamente. Nem assim, igual eu falo, lifting do pubis, às vezes o capuzinho do Fusca tá precisando ali. Não, não, é tudo, todas as outras áreas. Lipo enxertinho, então, meu Deus, né? O gel. Nossa, o enxerto é o sonho. Exatamente. Aí você acaba ouvindo, né? Netinho, seja bem-vindo. Ó, beijo para você. Ó, realmente, o Marcelo colocou que você é uma vencedora e é mesmo, né? Eu acho que todos que travam a luta contra a obesidade e conseguem através da cirurgia ou da dieta são mesmo, viu, Marcelo? Você tem toda a razão. Mas voltando a esse assunto muito importante, a grande maioria das meninas no Brasil todo, o que a gente ouve hoje? A gente ouve que, de fato, o plano só cobre a abdominoplastia. E, em alguns casos, são cobrados valores por fora. E o que a gente tem para dizer é o seguinte: o plano tem que fazer a cobertura 100% integral. Ele tem que cobrir todo o custo da abdominoplastia. Não existe valores pagos por fora, nem de anestesista, nem de instrumentador, nem de materiais, tá? Nada, absolutamente nada. E aonde que a gente entra agora, doutor? E se cobrou? Muitas pessoas, quando cobram, a pessoa desiste de fazer, até a abdominoplastia. Né? Porque tem médicos que, inclusive, Letícia fala assim: olha, eu aconselho você fazer abdominoplastia associada a uma lipoaspiração, porque ainda existe muito tecido adiposo. E a gente fala assim, dependendo do médico, pode ser 14 mil a mais, 15 mil a mais, e a pessoa às vezes não tem. Sim, isso aconteceu comigo, com um dos primeiros cirurgiões que eu passei. E ele só faria a minha cirurgia do abdômen pelo plano se eu fizesse associado com alguma outra particular. E aí eu ia ter que pagar tudo por fora, anestesista, instrumento, hospital, tudo. E também é muito difícil encontrar algum cirurgião que faça só a cirurgia 100% pelo plano ali de primeira, o abdômen no caso. Exatamente, perfeito. E assim, é bom saber que tem essa experiência real para trazer aqui pra gente.
até mesmo para você servir, né, de um exemplo, né? Você está aqui comigo hoje, a gente vai quebrar esse tabu, nós vamos falar para as meninas que tem sim. Ah, doutora, mas como assim? O que eu tenho que fazer? Primeiro passo que eu sempre falo para todo mundo, Letícia, primeiro passo, falo, gente, não adianta você procurar o cirurgião do plano apenas se você souber que é única e exclusivamente a área que você tem que fazer. Se for só a que você tem que fazer abdominoplastia, tá tudo certo. Mas se você olha, e eu dei um tudo certo aqui, ele jogou festa aqui para tudo quanto é lado. Mas se você olha, né, e vê que você tem a necessidade de reparar, doutora, eu não sou cirurgião plástica, sim, mas a gente se toca. Então, se a gente se toca e vê que tem áreas que tem a sobra de pele, então naturalmente você vai precisar recorrer ao judiciário, né? E é nesse momento que eu sempre falo para as meninas, como começar? O que fazer, né? No primeiro momento, sempre aconselho procurar o apoio de um advogado que seja realmente especialista em direito à saúde, né? E a gente se depara nesse momento, algumas meninas falam assim, doutora, mas como que eu vou saber se o advogado é especialista? Se ele realmente é especialista? Gente, tem várias formas, né? Uma delas, que na minha opinião é uma das mais fáceis, que é grátis, barata, né, gratuita, é você pesquisar no Jus Brasil o nome do advogado. Você pesquisou, você vai localizar os processos que o advogado tem no nome dele e a parte ré. De via de regra, a parte ré deve ser o plano de saúde ou até mesmo a questão de de uma fazenda pública. Deixa eu ver aqui. Teve um. Ah, tá. Esse aqui é um comentário. Porque você olhou, eu falei, meu Deus, deve ter um comentário importante aqui. Deixa eu ver também. Eu tentando acompanhar. Primeira vez que eu faço live, viu, gente? Gente, a gente tá em casa, fique tranquila, tá? Mas se tiver alguma pergunta, a gente interrompe, tá? Então, normalmente é a pesquisa, é a busca. Ali você já vai ter uma base. Lógico, tem certificações, tem diplomações, porque o direito à saúde você não aprende simplesmente no banco da faculdade, né? É uma legislação muito específica, né? A gente tem legislações muito específicas voltadas para o direito à saúde. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, entender a sua dor e a sua necessidade. Através daí, serão analisados os laudos que o cliente trouxer para o escritório, para a gente entender quais as áreas que realmente existem a sobra de pele e quais as áreas que realmente tem a reparar. O mais importante, pergunta campeã. Talvez chegue aqui hoje, a gente está no início da live, mas a pergunta campeã, doutora, eu fiz abdômen, por exemplo, você fez há 2 anos e meio. Eu tenho que esperar 2 anos para poder fazer a reparadora, pelo menos a do abdômen que o plano cobre, né? Sempre tem essa pergunta. Então, primeiramente, não precisa aguardar os 2 anos, porque não existe nenhuma legislação, nenhuma norma que diz que é obrigatório aguardar os 2 anos. Sim. A regra é muito clara, é estabilizar o peso e bater a meta. Então, você falou pra gente aqui que você bateu com 11, né? Com 11 meses, não foi isso? Então, 11 meses foi o seu tempo. Mas as outras meninas que estão aqui, cada um teve o seu tempo. Ó, tem clientes aqui do escritório maravilhosas, ó, a Leires, um beijo. A Michele, beijo para você também, né? O doutor Rafael Nutri, um beijo também. Atenção na live, se tiverem dúvidas, chame a doutora Ju e a equipe. Obrigada, Rafa, obrigada pelo apoio. Rafa vai estar em São Paulo também, hein? A gente vai estar lá no primeiro encontro nacional dos bariátricos. E é exatamente isso que a gente busca, né? Evitar justamente que as meninas deixem de correr atrás, fiquem esperando os 2 anos. E nesse período, Letícia, de esperar os 2 anos, é onde mora o perigo. O perigo do reganho, o perigo de ter uma depressão, ou as doenças que a gente sabe que podem ser atreladas aos transtornos de imagem, né? Porque o paciente pós-bariátrico também, ele acaba depois da bariátrica, ao perder muito peso, tendo também um possível transtorno de imagem. Nos laudos, para nós, vem como um transtorno dismórfico corporal, né? Que é quando você ainda se vê na forma anterior, né? E isso é muito importante de ser trabalhado também. Então, feito isso, você tendo os laudos, você pode recorrer ao plano para o plano negar. Se o plano não negar, minha gente, olha que informação importante. Tanto para eliminar, para conseguir as reparadoras, ou para quem resolve pagar à vista as reparadoras e depois entrar contra o plano, qualquer uma das duas precisa da negativa. Não adianta correr, pagar as reparadoras e depois entrar com uma ação contra o plano. Ah, não, é porque eu sabia que o plano ia negar.
sabia que o plano ia negar é diferente do plano negar. A negativa, ela tem que anteceder a realização da cirurgia, mesmo que de forma particular. Então, o advogado ele só pode entrar com a ação se negar. Aonde mora o maior problema das meninas? Doutora, mas eu vou no médico do plano e ele fala que não vai prescrever. Porque o plano, se ele prescrever, vai descredenciar ele. Porque se o plano prescrever, ele pode criar animosidade contra o plano. Porque as áreas não estão no rol da ANS, ele falou que só prescreve o que está no rol da ANS. E acaba que as meninas não conseguem a negativa. Gente, eu sei que a live aqui vai rodar todo o Brasil. Tem cirurgiões que atendem de forma particular. Vá no cirurgião que atende de forma particular, ele simplesmente vai te avaliar do pé à cabeça e vai olhar onde tem sobra de pele e vai colocar no laudo para você. Então, a parte mais importante é não desistir. Ah, mas espera aí. Então, quer dizer que o plano de saúde pode aceitar o laudo de um cirurgião particular, alegando as áreas que eu tenho sobra de pele? Só não pode como deve. É um direito de todo beneficiário do plano de saúde apresentar solicitações ao plano de profissionais que sejam credenciados ou não. A regra tem que ser justamente ser um profissional da área da saúde, um médico, por exemplo, tá? Então, a partir do momento que você tiver a negativa, você pode entrar ou com o pedido da liminar para fazer todas as áreas, ou depois, posteriormente, pagar e pedir uma ação de reembolso, né? A diferença das duas é porque a liminar é um direito que antecede, ou seja, o juiz, ao invés de esperar a sentença, ele pode antecipar, ou pode não dar a liminar e pode decidir na sentença, alguns meses, um tempo depois. O importante é não ficar parado, porque quando você fica parado, você não está correndo em nenhum momento atrás dos seus direitos, né? Deixa eu ver se teve alguma pergunta para nós, que aí eu já entro no tema 1069. A Tassi Ferraz. Doutor, meu convênio aprovou a mamoplastia e a abdominoplastia sem custo nenhum. Exatamente, Tassi. Quando eu comecei a videochamada, eu até mencionei que algumas exceções, alguns convênios cobrem, mas são bem poucas exceções, infelizmente, né? E há algum tempo atrás, nós tínhamos alguns clientes da Sul-América que também conseguiram fazer, tá? Só que agora a postura do plano, até mesmo da Sul-América, continua negando, mas antigamente até autorizava também, tá bom? Mas se o seu plano autorizar, ótimo. Significa que você não vai precisar do Poder Judiciário para poder recorrer ao seu direito, né, Lê? Melhor ainda, né? Se autorizar. A Carol comentou, muito bom se informar sobre seus direitos. Obrigado, Carol. A Leires, mas depende do médico para fazer a abdominoplastia. Você ainda tem que pagar algum valor. Igual a gente comentou, né? Alguns, infelizmente, às vezes eles acabam pagando mesmo, né? A Amanda que está ansiosa para bater a meta e passar a faca. Coragem. Mas o mais difícil a gente já fez, que é emagrecer, né? Eu acho que é a parte mais difícil. É verdade, é verdade. Eu acho que, além disso, o fato de emagrecer ser a parte mais delicada, né? Que gera muita ansiedade, porque existe um comparativo muito grande. Muito. Então, assim, fulano perdeu 10 quilos no primeiro mês, fulano perdeu 15, eu perdi 5. Aí você começa a ver que a ansiedade está ali, ó, nível hard. Então, não se comparem. Cada um tem um tempo. Nossa cliente aqui do escritório que está aqui na live mesmo, a Isabel, ela bateu a meta dela, estabilizou o peso com 8 meses de bariátrica. Então, só que cada um tem um tempo, não se compare, né? O mais importante é isso, né? A Jéssica colocou, estou aqui em oração, para minha reparadora saia logo e quem sabe eu seja a próxima a ser chamada na live. Ela já quer a minha ligação, ó, coisa linda, maravilhosa. Vou te ligar, hein, em breve, se Deus quiser. Eu falei isso essa semana, final de semana, para uma cliente minha. Ela, doutora, a minha, quando vai vir? Eu falei, em breve eu vou te ligar. Na segunda-feira, se ela sentença. Olha, que maravilha. Foi que você gravou o vídeo? Foi. Foi. Olha, eu falei, minha hora vai chegar também, em breve. Exato, exatamente. É isso, assim. Eu sempre falo para as meninas, eu falo, gente, o direito, ele existe. O STJ, onde eu ia entrar no tema 1069, ele trouxe, desculpa trazer um pouquinho de juridiquês, mas eu prometo que eu vou fazer
algo mais, não muito técnico. O ano passado, nós tivemos o julgamento desse tema. E o que que esse tema falava? Começaram a chegar muitos processos no STJ falando sobre as cirurgias reparadoras. Quando começaram a chegar, o que que o STJ fez? Suspende um pouquinho, vamos analisar. Então, todos os processos que falavam de cirurgia de reparadora pós-bariátrica e reparadora pós-grande perda de peso ficaram suspensos. Não andava nem para frente nem para trás. Até todos os ministros sentarem e decidirem de forma unânime, foi todos eles de forma unânime, que entenderam quando há a prescrição do médico assistente para a retirada das sobras de pele, é direito sim, tanto do paciente pós-bariátrico quanto do paciente que conseguiu vencer a luta contra a obesidade através de acompanhamento endócrino, nutricional, enfim, tá? Se hoje a gente tem esse entendimento do STJ, então significa que vale a pena você correr atrás da justiça para justamente que o Poder Judiciário analise o seu caso. Mas ele sempre vai olhar a prescrição do médico, porque ele é o perito, é o médico que olha para você, ele que toca, né? Ele que sabe o que operar. Tanto que muitas meninas perguntam assim: ah, doutora, mas já que o médico é o perito, então quer dizer que eu posso colocar, por exemplo, abdominoplastia, mastopexia, dermolipectomia de braço e coxa, que é tudo o que eu preciso. Posso fazer tudo num dia só? E, gente, eu não vou conseguir responder essa pergunta, não, porque aí já foge da minha expertise, né? Porque quem decide se vai fazer uma área, outra, duas conjuntas ou mais que isso é o médico, né? Ele vai avaliar os exames de sangue, vai avaliar a textura da pele, para saber se é possível colocar, né, você mais de 8 horas, ou em média são 8 horas de cirurgia. Então, se em 8 horas ele vai conseguir fazer tudo. Mas lógico que é o médico que vai decidir, né? E a pergunta que sempre tem, né? Qual o médico que vai decidir isso? Né? O médico particular, que eu fui atrás, me deu laudo, já que o do plano não me dá, né? Até o Poder Judiciário às vezes argumenta pra gente, fala, mas por que que tem que ser o laudo de um particular? Uai, Excelência, se quiser, a gente pede para ela criar prova de quantos médicos do plano ela foi, e todos eles falam que não podem dar o laudo para não se comprometer com o plano. Por isso que tem que procurar um particular, infelizmente. Foi o que aconteceu comigo, né? O meu cirurgião, ele não daria o laudo para mim entrar com a ação para fazer as outras cirurgias. E aí eu Exato, falei, meu Deus, e agora? exato. Mas aí eu vou te fazer uma pergunta. Se é o médico do plano que vai te operar, você vai criar confusão com ele porque ele não quer te dar o laudo para não se comprometer com o plano? Ou você vai pegar com um particular que não tem compromisso de credenciamento com o plano? E depois você vai ter que operar com quem? Com o médico credenciado, né? É Então, que eu não sabia, né? Lembra que eu comentei com você? Eu não sabia dessa possibilidade de poder passar com o particular e depois eu fazer com o cirurgião do plano. exatamente. Eu falo, gente, a regra é muito clara. É sempre o cirurgião do plano que opera. Sempre o credenciado, salvo as exceções. Quais exceções? Quando na cidade do paciente, do beneficiário do plano não tem médico nenhum credenciado, mas tem um particular. Opa, então não tem nenhum credenciado, mas tem um particular, então o plano tem a obrigação de pagar com o particular. Por quê? Na ausência de rede credenciada na cidade que o beneficiário reside, o plano de saúde deve pagar o particular. Você não é obrigada a fazer um deslocamento de 300 quilômetros, 400 quilômetros, toda operada, cheia de dreno, né? Porque o plano está mandando você operar. E na real isso acontece muito, muito. Nós temos clientes aqui, por exemplo, na Bahia, que moram ali na região de Porto Seguro, Teixeira de Freitas, mais ali nessa, mais Santa Cruz de Cabralha. E o plano quer deslocar esses pacientes todos para, por exemplo, Salvador, para operar em Salvador. E a gente está falando de uma distância considerável, pensando em pacientes que estão toda costurada, toda cheia de dreno, né? Então, não é obrigatório o deslocamento, a não ser que você, como beneficiário, fala, eu prefiro ir para Salvador, porque aquele médico lá eu gosto, aquele credenciado lá eu gosto. Então, tudo bem, aí é uma escolha do paciente, tá? Mas não é obrigatório ter essa escolha. Então, esses detalhes, isso é importante a gente ir conversando. Vou dar um exemplo para você que aconteceu na semana retrasada, na sexta-feira passada. Estava conversando com uma cliente de São Paulo, que tem um plano de saúde bem diferente, assim, o nome, né? Não vou falar para evitar aqui, porque é um plano pouco conhecido lá em São Paulo.
Mas ela falou assim, doutora, só tem um médico credenciado. Aí eu disse, opa, só um? Ela só. E ele é muito grosseiro. Me maltratou, foi grosseiro comigo. Entre outras coisas aqui que eu vou preservar, porque às vezes ela pode estar aqui na live. E aí eu disse pra ela assim, eu falei, me passa o CRM dele? Deixa eu dar uma olhada. E quando eu consultei o CRM dele, eu fiquei bem assustada. Por quê? Porque ele não tinha residência, não tem. Ele não tem residência médica em cirurgia plástica e ou cirurgia geral. Ele é clínico geral. E esse plano de saúde colocou ele para atender as pacientes que têm direito a fazer cirurgias reparadoras. Então, assim, várias pessoas já operaram, né, com esse cirurgião. Nesse caso, como na cidade dela só tem um médico da rede credenciada que faz, e ele não é habilitado para fazer, porque para ser habilitado ele precisa ter a residência médica em cirurgia geral ou cirurgia plástica. Então, nesse caso, ela vai ter o direito de recorrer a um cirurgião particular. Certo? Então, assim, são muitos detalhes que eu sempre sugiro. Qual que é a sugestão que eu dou? Na dúvida, gente, informação não é uma coisa que a gente arranca pedaço para dar. Pergunta. Entre em contato com o advogado especialista em direito à saúde, pergunta, fala, olha, está acontecendo essa situação aqui comigo. Procede, não procede? O que é que eu faço? Né? Quantas pacientes... Agora a gente tem informação jurídica aqui, ó, na ponta da língua. Quem quiser entrar no meu Instagram, olhar para cima e para cima e para baixo, tem informação jurídica na ponta da língua. Quantas pacientes pós-bariátricas chegam no escritório com 15 anos de bariátrica, 17 anos de bariátrica, com com dificuldades severas de aceitação do corpo, né? Anos que a pessoa relata para mim, doutora, são anos de infelicidade. Anos que eu não aceito ser tocada nas partes íntimas, anos que eu não vou à praia, anos que eu não boto um biquíni, anos que quando eu vou à praia, eu vou só de roupa, parecendo que eu tô toda vestida para ir a algum lugar menos para praia, mas eu não sabia dos meus direitos. Agora não, gente, a gente está numa era completamente diferente. A gente está aqui para isso, né? A gente está aqui para passar informação para vocês saberem dos direitos de vocês. E quando essa informação é uma informação que pode salvar vidas. Quantos laudos, Letícia, já chegaram para nós aqui no escritório que a gente leu o laudo psiquiátrico e a gente não se preocupou, a gente só se descabelou com medo de a gente entrar com o processo e a pessoa talvez atentar com a vida antes da gente entrar com o processo. E essa parte mexe muito, né? Mexe demais. Eu, aqui no Insta, até mesmo no TikTok, eu converso com várias. A maioria é mulher, né? Quem me acompanha mais é mulher. E assim, elas compartilham experiências comigo que elas passam. E assim, mexe muito essa questão das sobras de pele, né? Assim, da mais nova à mulher mais madura, mas mexe muito com a parte emocional, né? E Exato, eu mesma, eu tenho 25 anos. E eu sempre, agora que eu estou me vendo magra, porque eu sempre fui gordinha, né? Então, eu sempre fui uma pessoa bem resolvida, mais ou menos, né? Mas assim, se vai para um lugar que precisa pôr biquíni e tal, eu sempre tava com shortinho, porque a minha sobra de pele do abdômen era bem discreta, né? Então, não dava pra perceber se eu tava de shortinho. Agora, eu não vejo a hora de fazer calor, voltar o verão, pra me pôr meu abdômen novo. E assim, melhora muito a autoestima, muito. Isso porque eu só fiz o abdômen, não fiz lipo, não fiz enxerto, não fiz o peito ainda. Mas assim, é outra vida. É outra vida. exato. E uma coisa assim, que às vezes a gente até recebe, não vou dizer assim, críticas, né? A gente recebe críticas de quem não entende o que é obesidade. Sim. E, Às vezes, infelizmente, a gente que compartilha as coisas aqui, né, na internet, a gente tá sujeito a esse tipo de pessoa. E eu mesma recebo vários comentários, a maioria, graças a Deus, é tudo positivo, mas sempre tem, né, um alecrim dourado pra deixar, e as pelancas, e não sei o quê. E assim, só quem passa, né, sabe da dor que é ter as pelancas, as sobras de pele. E as pessoas falam com muita maldade, né? no stories da Camila hoje, ela colocou no stories dela hoje uma foto dela na praia com o marido
E uma pessoa comentou, criou um perfil fake, que a pessoa tem um seguidor, né? Colocou bem assim, você pode até não, mais ou menos isso, eu não sei se eu vou falar com as mesmas palavras, mas foi o que eu entendi. Você pode até não se importar com essas sobras de pele sua, mas logo, logo seu marido vai arrumar outra. A pessoa tem a capacidade de te perder o tempo, né? De criar um fake para fazer esse tipo de comentário. Infelizmente, né? E particularmente, assim, hoje eu atuo em toda a área da saúde. Eu sou especialista em direito à saúde. Tem uma grande quantidade de clientes bariátrico, pós-bariátrica, autistas, pacientes oncológicos, cardiopatas. Tem bastante cliente aqui no escritório hoje. Mas eu sinto que, por exemplo, de todos esses que eu mencionei, né, tem muitas outras especificidades também, mas eu sinto que quando a gente fala de um paciente pós-bariátrico, era como se correr atrás da cirurgia reparadora fosse defender algo errado. E eu falo, peraí, mas é um direito de quem lutou contra uma doença. Ah, mas não é uma doença, é uma questão de comer mais. Eu falei, eu acho que você precisa estudar um pouco. Precisa se inteirar um pouquinho e entender o que é obesidade. Quem tem a genética obesidade, assim, não, a pessoa não pediu para nascer com predisposição para ganhar peso comendo a mesma coisa que talvez eu coma, por exemplo, que eu não tenho predisposição para obesidade. Mas eu tenho, por exemplo, 2 sobrinhos que são meus afilhados, que o pai fez bariátrica recentemente, a avó já fez bariátrica há mais de 15 anos atrás, e eles não pediram para nascer com predisposição de obesidade. Eles Sim. são gordinhos desde quando eles são bebês. O leite materno engordava eles, depois foi para a fórmula também engordava eles, mas não era uma questão de comer mais, era uma questão genética. Sim. Às vezes também tem a questão metabólica e às vezes também tem a compulsão alimentar. Cada caso é um caso. Mas a sociedade, ela precisa entender que a luta contra a obesidade ela é extremamente necessária. Eu li uma reportagem, eu não sei se foi umas 2 semanas atrás, até minha esposa me mandou o link na hora. A estimativa de que metade da população brasileira, se eu não estiver errado, a metade da população brasileira daqui, eu não lembro a quantidade de anos, que a minha memória às vezes ela é um pouco dole, mas a mais da metade da população brasileira vai estar com obesidade daqui a X anos. Né? E eu estava conversando isso com ele, eu falei, isso me preocupa tanto, porque eu não sei se a sociedade está, ou se ela vai buscar passar esse conhecimento para as pessoas, de que é uma luta que precisa de ajuda, as pessoas precisam de fato de ajuda. Sim. E quando você chega, por exemplo, aos 23 anos de idade, e você, 22 para 23, né? E você procura a cirurgia bariátrica, é quando você já tentou de tudo. Exatamente. As pessoas, assim, às vezes até falam, é o caminho mais fácil. Gente, não é o caminho mais fácil. Eu comecei a engordar com 8 anos, então eu convivi com sobrepeso dos 8 aos 22. E eu era extremamente contra a cirurgia bariátrica, eu tinha muito preconceito, porque faltava informação. A minha mãe fez a cirurgia, ela teve complicações, só que a minha mãe fez há 8 anos atrás, então a gente não tinha tantas informações como a gente tem hoje, né? Então eu não podia falar de bariátrica, eu era uma pessoa extremamente contra, né? E eu fiz porque eu tava com 22 anos, hipertensa, problema no fígado. Aí eu cheguei a um ponto e falei assim, gente, se eu chegar nos 30, que qualidade de vida que eu vou ter? Eu tava limitada com 22 anos. Eu tava presa no meu corpo. Então foi aí que eu entendi, fiz a cirurgia, né? Não que eu não, eu ainda tenho coisas de quando eu era gordinha, né? Eu tenho distorção de imagem, eu tenho ansiedade, às vezes tenho compulsão, mas isso é tudo questão que a gente vai tentando equilibrar, né? Mas e não é porque eu fiz a cirurgia e hoje eu sou magra que eu não corro risco de engordar. Corro, é uma luta pro resto da vida, né? Eu Sim. fiz a bariátrica, mas é uma manutenção pro resto da vida. Suplementação, treino, alimentação. É uma luta para sempre contra a obesidade. Eu te agradeço, inclusive, por esse relato, porque é o relato que mostra que a sua realidade é a realidade da grande maioria do que eu ouço hoje dentro do escritório, quase todos os dias. É realmente algo que não é só você fazer a cirurgia bariátrica.
Sim. Existe todo um acompanhamento. Tem, inclusive, uma cliente minha aqui do escritório, que ela acabou de fazer um elogio bem bonitinho, a Michele. Michele, eu que agradeço a Deus por ter conhecido você também, viu? A Michele, quando ela veio conversar comigo a primeira vez, ela tinha tido plano cancelado. E eu disse pra ela assim, eu falei, esse cancelamento seu foi arbitrário, porque ela tá pagando em dia, pagando tudo bonitinho, tudo certinho. Eu falei, esse cancelamento é errado, porque você fez bariátrica e você já está apta a daqui a um tempo, ela ainda está no processo de emagrecimento, que ela colocou aqui que está tendo um pouco de dificuldade em chegar na meta. Mas eu disse a ela, eu falei, esse cancelamento é errado, porque o plano de saúde, ele sabe que você está em tratamento. Você falou tudo. Por quê? O tratamento contra a obesidade, ele é pelo resto da vida. A bariátrica, ela faz parte desse tratamento. As reparadoras veem como se fechasse um ciclo, porque ali, quando tira a sobra de pele, o seu transtorno de imagem, ele vai ser trabalhado Sim, por você mesmo, por aqui, né? Porque às vezes a própria pele faz com que você tenha uma sensação de ainda estar um pouco maior, exatamente. né? Seu corpo, você sabe que você perdeu bastante peso, mas Sim. aquilo ali te incomoda, então você precisa tratar. E, gente, é um tratamento pelo resto da vida mesmo, é acompanhamento com o médico, exame de sangue sempre para ver como que tá o ferro, como que tá a ferritina, como que estão as vitaminas, se as vitaminas Sim. adequada, se não, tem que correr, tem que tomar injeção para repor de forma mais rápida. Então, por isso que eu falo, se as pessoas parassem um pouquinho, não precisa ser muito tempo, não, fizer 1 hora de leitura sobre cirurgia bariátrica e sobre a necessidade que uma pessoa que luta contra a obesidade tem de fazer um acompanhamento, de ajuda, não falaria que é só fazer a bariátrica que é fácil, porque não é, porque o reganho, ele é real. Não é? E a bariátrica, ela é uma ferramenta para ajudar a combater, a tratar a obesidade. Porque se não fizer a sua parte, não dá resultado, um resultado legal. A minha mãe mesmo, não sei nem se ela tá assistindo a live, mas eu vou entregar ela. A minha mãe, ela fez a cirurgia e assim, ela teve complicação, só que a minha mãe nunca treinou, não fez acompanhamento psicológico, não fez acompanhamento com nutricionista. Então a minha mãe não chegou a atingir o peso que o cirurgião tinha estipulado. Ela emagreceu aquele tanto que a cirurgia bariátrica proporciona, né, de emagrecimento, mas a hora que chegou a parte que ela tinha que fazer o corre dela para ela conseguir atingir o peso dela, foi aí que ela estacionou. E hoje, infelizmente, a minha mãe já tem um reganho. Ela não voltou no peso que ela tava. Porém, ela voltou no reganho. E agora, se ela for querer fazer as cirurgias separadoras, que eu acredito que ela tem direito também de fazer, ela teria que emagrecer um monte para ela conseguir fazer, porque ela já, ou melhor, ela não atingiu o peso que ela precisava fazer. Então, Ah, perfeito. eu tenho um exemplo próximo do que não fazer, né? Porque ela fala, eu sou sem vergonha mesmo, eu não faço dieta, eu não treino. Ela merece um puxão de orelha. Falou duas coisas muito importantes, né? Três, você deu um exemplo dentro de casa do real, né? Do que da realidade do reganho. Você deu também um exemplo maravilhoso da importância do acompanhamento multidisciplinar. Eu falo muito isso, sabe para quem? Para as clientes que chegam no escritório. Tem a bariátrica negada e a gente tem que entrar com um pedido de liminar para poder fazer a bariátrica, né? Por exemplo. E eu falo assim, olha, o sucesso da sua bariátrica, ele depende de você. Exatamente. Ele vai depender de você ter um acompanhamento de uma equipe multidisciplinar, porque você vai precisar de ajuda. É necessário Precisa. ajuda. Então, assim, isso que você falou foi fantástico. Lógico, se puder, melhor ainda associar uma atividade física, muito melhor. Nem todo mundo pode, né, por conta da questão do trabalho. Se puder, melhor ainda. E a terceira coisa que você falou muito importante é que você falou assim: eu acho que a minha mãe tem direito às reparadoras. Isso é muito importante, viu? Vamos lá. Dúvida muito comum aqui no escritório também. Por exemplo, doutora, eu fiz a bariátrica há 15 anos atrás. Mas eu não corri nunca atrás das reparadoras porque eu não sabia que era meu direito. E detalhe, quando eu fiz a bariátrica lá atrás, eu fiz pelo convênio X, que era o que eu tinha na época. Agora eu estou no convênio Y. Será que eu posso fazer as reparadoras, mesmo tendo feito a bariátrica por outro convênio?
Ou melhor, mesmo por ter passado tanto tempo assim, não existe uma data limite para correr atrás das reparadoras. A regra é a mesma: estabilizar o peso e bater a meta. Então, se hoje ela tem reganho, ela faz o acompanhamento, é bom ela ir no médico, né? A gente aconselha e fala, olha, volta no cirúrgico bariátrico, faz uma endoscopia, vê como que vai estar a questão do estômago, né? O próprio médico vai pedir outros exames para analisar, ver como que tá. Ok, tá tudo ok ainda com a cirurgia? Então, é o momento que ela vai fazer um acompanhamento, né, com um nutricionista ou até mesmo endócrino. Aí tem que ver o que o médico dela vai prescrever. Na hora que ela atingir a meta e bater o peso, ela pode sim, havendo sobra de pele e a prescrição médica, ela tem o direito de recorrer ao judiciário solicitando as reparadoras dela, sim, tá? Esse adendo que você trouxe, ele é muito importante, porque tem muita gente que pensa assim, porque eu fiz em outro plano, eu não tenho direito. É, Porque eu ela fiz... pensava isso, porque teve uma época antes mesmo de eu fazer a cirurgia, que ela falou: ai, agora eu vou cancelar esse plano porque eu mudei de cidade e eu vou perder o direito de fazer a reparadora da barriga. E Uhum. aí eu vim com esse assunto com ela recente, falei, mas se eu não me engano, eu acho que tem sim a possibilidade, mesmo que você tá em outro plano, de fazer, só precisa procurar como que faz. Mas muito bacana saber disso. Aí quem sabe ela se anima, né? E ela fica firme comigo, que agora eu tô morando perto dela, tô tentando arrastar ela pra academia comigo. Agora, E marmitinha. As marmitinhas que te salva, que eu vi nos seus stories. olha, eu tava comendo, eu acho que a Nutri tá aqui na live. Eu tava dando umas deslizadas, né? E aí eu falei, eu vou fazer. Eu não gosto muito de comer comida requentada, não. Mas tendo a marmitinha pronta na geladeira, salva muito a não comer errado. Conta aí o nome da Nutri. Vamos ver se ela tá aqui. Ô, Nutri, se manifeste, por favor. Cadê a Nutri? A Carla. Ela tava assistindo. Tá vendo, né, Carla? O tanto que você é importante, viu? Você é muito importante, porque essa moça linda aqui já falou que a marmitinha salvou ela e salva mesmo. E ela, a minha Nutri é do coração, ela deixa até eu tomar meu energético. Sendo zero açúcar, ela deixa eu tomar meu energético. Oh, Tudo negociado, viu, gente? Tudo negociado. é isso aí. O Bom Nutri, você falou tudo. O Bom Nutri é aquele que exatamente ele vai avaliar os hábitos alimentares, o que que você gosta e dentro do que você gosta, o que cabe na sua dieta. Exatamente. Porque, na verdade, a bariátrica não é dieta, né? A gente aprende a fazer uma reeducação alimentar. Isso. Então, eu como de tudo. Tudo, 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 tudo. Porém, antes eu comia absurdamente até passar mal. Hoje eu já consigo ter um bom relacionamento com a comida. Então, na minha dieta, eu posso comer hambúrguer, eu posso comer uma porção de chocolate todo dia. Ela encaixou meu energético que eu gosto. Então, eu não passo vontade de nada. Né? E tendo a comida pronta, a marmitinha, salva de não beliscar, né? Comer besteira. Exato. Então ajuda bastante. Tá vendo aí, ó, Nutri? Não sei se ela tá aqui ainda, mas se tiver, ela vê a live ficar gravada, ó. Parabéns para vocês. E é isso. Até quando a Michelle ela comentou aqui que ela tá sonhando com as reparadoras dela, né? Que ela chegou a atingir o platô e não conseguiu. Depois que ela atingiu o platô, ela não conseguiu mais emagrecer, né? Que Sim. seria mais ou menos isso. Mas ela precisa ainda perder alguns quilos. Então, o mais importante é rever com o nutricionista toda essa parte do que está comendo hoje para ele poder fazer um plano alimentar diferente. Da estratégia. Eu não sei, como eu no comecinho eu fiz um acompanhamento bem bonitinho, então eu não tive o platô, porque a hora que a gente percebeu que ia dar uma estacionada, mudou a estratégia, né? Por isso que é importante ter o acompanhamento, né? De, Importantíssimo. da equipe toda, né? Isso, da equipe multidisciplinar. Porque, como você mencionou, se fosse em Ju, lá atrás eu tinha compulsão alimentar, né? Depressão, ansiedade, por exemplo. Então é bom fazer esse acompanhamento para ajudar. Porque no início, gente, eu acho que assim, pelo relato dos clientes mesmo do escritório, eles falam, doutora, para mim o mais difícil foram os 6 primeiros meses. Porque muda tudo, Sim. né? Muda. Sim, aprende do zero, né? É tudo novo nesses primeiros 6 meses. E eu falo que é um processo, né? Os 6 primeiros meses você aprende
a se alimentar melhor, ter uma rotina diferente, aí você chega no seu peso, aí começa a parte de cuidar, cuidou da saúde, né? Esse primeiro ano eu falo que é voltado para cuidar 100% da saúde, porque o foco da cirurgia é ter saúde, né? Porque as pessoas falam, ah, você fez por estética. Não, gente, eu nunca fiz a cirurgia por estética. A estética é uma consequência. Então, os 6 primeiros meses, o primeiro ano foi focado 100% nisso. E agora que eu já atingi o meu objetivo, que é estar 100% saudável, exame tudo bonitinho, eu cuido da parte estética, que aí eu fui começar a buscar as cirurgias reparadoras, né? E assim, a cirurgia reparadora não é também só pela estética, porque é o que a doutora falou, mexe muito, muito com a cabeça da gente, né? E nem eu tenho muita sobra no braço, né? Porque o meu braço era muito grande, se vocês forem ver no meu perfil, minhas fotos de antes e depois, meu braço era da grossura da minha perna hoje. E hoje, ó, como que ele é fininho. Então eu tenho muita flacidez. Então, tem roupas que eu coloco, que eu tenho vontade de usar, mas eu fico com um complexo. Às vezes as pessoas não veem, mas aquilo me incomoda. Então eu deixo de usar determinados tipos de roupa por conta da sobra de pele do braço. Antes da cirurgia do abdômen, eu deixava de usar roupa mais justinha, porque eu sentia que marcava. Às vezes as pessoas não estavam vendo, mas aquilo me incomodava, né? E, poxa, eu tenho 25 anos, eu sou nova. Então, eu gosto de usar determinado tipo de roupa e às vezes eu acabo ficando limitada por conta disso, né? É aquela, E é, não é você que escolhe a roupa, é a roupa que tá te escolhendo, né? sim, sim, eu já passei dessa fase. Hoje eu já tenho a oportunidade, eu já tenho mais opção de roupa, né? Então, hoje eu chego na loja, tá difícil de encontrar meu tamanho. Eu tô quase tendo que ir no infantil, principalmente depois da plástica, da O barriga. 30, Mas cortou. o 36 já tá folgado. O 36 já tá folgado. E eu usava acho que 54, Uau, 56. É uau. muita diferença. E depois que eu conversei com a doutora, né? Nossa, eu me animei muito de saber o que eu vou ter direito ou não de fazer das cirurgias, né? Tem muita coisa, muita coisa. Por isso que é interessante conversar com a doutora, chamar ela para bater um papo, porque ela vai abrir a mente de vocês, porque eu achei que eu não tinha direito de tudo que ela falou. Dá, Exatamente. Uma coisa, dá pra dar um up. dá um up na autoestima, porque assim, a gente justamente o que a gente defende, né? É que a cirurgia reparadora, ela não tem caráter estético. A Sim, nossa defesa é basicamente em cima dessa, porque existe a diferença entre a cirurgia estética. Meu caso, por exemplo, eu tive 2 gestações, 3 gestações, mais duas até o final, né? Hoje eu não, por exemplo, eu, Juliana, não sou satisfeita com o meu abdômen. Não sou, não gosto. Não sou satisfeita com meus seios pós-amamentação. Mas eu nunca lutei contra a obesidade. Ah, doutor, você engordou 25 quilos na gestação. Mas foi decorrente da gestação. Eu não tenho o direito de pegar a vaga que é selecionada para um paciente pós-bariátrico ou pós-grande perda de peso, uma pessoa que lutou e venceu contra a obesidade. Porque eu não tive obesidade, eu tive gestação. Então, eu não posso recorrer ao judiciário para corrigir o que me deixa insatisfeita, que é meu abdômen, por exemplo, e meus seios. É uma realidade. E tem muito essa confusão, infelizmente. As pessoas falam, não, mas eu engordei bastante. Não, mas foi gestação, gente. Tinha um bebê junto com você, né? Tô falando de obesidade, que é uma doença que é diagnosticada, que você luta contra ela há anos para você decidir fazer um procedimento, ou decidir fazer uma dieta radical, ou decidir fazer um acompanhamento endócrino. Então, as pessoas têm um pouco dessa confusão. Então, a cirurgia reparadora, a gente justifica no caráter de retirar a sobra de pele decorrente da doença obesidade. Não é de gestação. Tem muita gente que procura o escritório agora, e se tiver associado? Ah, doutora, eu sempre fui obesa, tive a gestação e depois da gestação eu consegui emagrecer. Aí é outra história. sim. Quem nunca teve a luta contra a obesidade, não, é estética. Mas dentro do que você falou, eu concordo que, no fundo, você faz a reparadora para justamente ter aquele caráter que te satisfaça também. Para você não se envergonhar do seu próprio corpo e você não deixar que a roupa te escolha.
né? Sim. E tem um detalhe. Determinadas regiões onde tem a sobra de pele, dá Sim, alergia, principalmente no calor, da bolinha, assa. Então tem toda essa questão também, né? Não é só a parte estética de melhorar. Tem, isso. tem E lugares que a pele é muito fininha, né? A pele de quem emagreceu bastante. Então, eu tenho, principalmente aqui no braço, no calor, assim, onde fica mais enrugadinho, sempre sai bolinha, me incomoda muito, não só a estética, né, mas a... E isso que você falou é tão importante porque quando a gente faz a primeira videochamada, né, que a minha equipe marca, eu converso com. Primeiro a gente faz um filtro para verificar se realmente existe a viabilidade, se é caráter reparador, para a gente não cair nesse embate, de eu chegar na videochamada e detectar que não é caráter reparador, que é uma cirurgia estética. Então, primeiro a equipe faz um filtro para chegar até mim. Quando chega até mim, a primeira coisa que eu pergunto, eu falo, olha, tem também dermatite de contato, tem infecção fúngica, tem assadura. Então a gente pergunta se tem justamente para quê? Porque se tiver, é importante trazer no processo o laudo do dermatologista. É muito importante, porque, ou seja, é mais um médico falando a mesma coisa de forma diferente. O cirurgião plástico, dentro da expertise dele, que tem que ser retirada a sobra de pele, o psiquiatra, dentro da expertise dele, igual você falou, Ju, eu tenho problema com a minha imagem. Eu tenho problema. Isso tem um nome, tem uma CID, né? Então, tem uma CID do transtorno dimórfico corporal. A mesma coisa acontece quando o dermatologista vem e fala: olha, existe essa dermatite, existe essa infecção fúngica que é causada pela sobra de pele. Então, são especialistas falando a mesma coisa, só que de formas diferentes. Então, é muito importante essa questão também que você trouxe agora, principalmente a questão dermatológica, porque ela não afeta todo mundo que faz cirurgia bariátrica ou vence a luta contra a obesidade por dietas, ou em acompanhamentos com profissionais. Mas, quando ela existe, ela acaba se tornando um ponto positivo dentro da leitura processual. Porque, ou seja, tem mais uma prova de que a retirada da pele, ela é necessária. Então, essa questão eu gosto muito de trazer também, justamente para quebrar esses protocolos, que às vezes a pessoa tem até vergonha de falar, tá? Às vezes, Sim. não, eu não vou falar, né? Eu não vou falar na entrevista, na conversa que eu vou ter com a doutora, que eu tenho vergonha. Nós tivemos uma cliente nossa ontem, do Paraná, que ela fez as reparadoras dela ontem, e foi uma dos avisos de liminar que eu fiz mais emocionantes. Ela me quebrou. Na hora que eu fiz o aviso, ela começou a chorar, ela chorava muito, e ela falou assim: doutora, eu não acredito que eu não vou feder mais. Porque a minha assadura da barriga fede muito, principalmente na época do calor. Já teve casos de eu fazer videochamada, na videochamada, a minha cliente ficar tão confortável em conversar comigo, que ela falou assim, doutora, eu posso ficar nua? Eu posso te mostrar? Falei, pode, mas assim, eu não sou médica para dar laudo, não, entendeu? Não, não é isso, né? Eu quero, na verdade, entender, assim, eu sei do seu direito e eu sei que você vai recorrer ao judiciário e o médico que vai te laudar. Não, mas é porque eu queria muito te mostrar, eu posso? Eu posso. E já chegou casos, por exemplo, de na hora que, né, a cliente tira a roupa, ter absorvente íntimo entre a barriga e a pubis, porque ali dá uma ferida imensa, então ela coloca absorvente noturno para ir de ponta a ponta na barriga. E já teve casos mesmo de levantar e mostrar, doutora, olha aqui a ferida, olha a situação. E você disse tudo, piora na época do calor. Do calor. Eu só tenho essas coceirinhas aqui, assim, no calor. Me incomoda muito. Muito Uhum, mesmo. perfeito. Ó, E assim, na barriga eu não tinha, né? Entre o aventalzinho com a pubis eu não tinha. Mas era algo que me incomodava bastante, mas não tinha essa alergia no braço que dá a exato. minha. E isso é importante a gente trazer para saber que não precisa ter vergonha de falar que tem assadura,
Não precisa ter vergonha de falar que tem infecção fúngica. A gente não está aqui para julgar ninguém. E não só eu, qualquer outro colega que seja advogado especialista em direito à saúde, nós não estamos para julgar, muito pelo contrário, a gente está para realmente ajudar a ter essa superação, né? A fechar esse novo ciclo e correr atrás da reparadora. Ó, Ju, A Adri, tem uma pergunta aqui da Drica. né? Isso. Ah, maravilha. Ó, doutora, no meu caso, fiz abdômen e mama, só que no laudo não foi pedido braço e costa, e tem muita sobra de pele. E na parte íntima, muito grande, que é a ninfoplastia. Posso entrar com outro processo? Estou com muita dúvida sobre isso. Pode, Drica, pode sim. Às vezes acontece, né, no momento que você resolve entrar com as cirurgias reparadoras, você solicitar para o médico, falar, não, doutor, o que me incomoda hoje são essas áreas aqui. E aí, passado um tempo depois, você já fez as cirurgias, porque geralmente a gente brinca, né, que a vergonha de fazer as reparadoras, ela é o medo, na verdade, não é a vergonha. O medo é só da primeira. Depois que você faz a primeira, aí você perde o medo de fazer as demais, né? Então, Exatamente. surge essa oportunidade ou essa vontade de fazer outras áreas. Pode entrar sim. Se no primeiro processo não foi solicitado essas áreas, pode sim, tá? E esse assunto que a Drica trocou aqui agora é muito importante, né? Por quê? Imagina que você está fazendo uma videochamada comigo, a gente está se conhecendo aqui agora, nesse momento, e eu viro para você e falo assim, olha, quais são os seus sonhos? O que que mais te incomoda? Qual o transtorno que essa sobra de pele te traz hoje? Doutora, você é advogada ou psicóloga? Não, eu sou advogada, mas eu preciso saber. Se eu vou defender o seu direito, eu preciso saber a sua dor. Eu preciso saber o seu sonho, né? Eu preciso entrar nesse momento, no sentido de defender como se fosse o meu processo, né? Aí eu pergunto, e às vezes as meninas não têm coragem de falar, como a Drica falou agora, né? A parte íntima ficou com sobra de pele. Então, gente, importantíssimo a sobra de pele se existir também na parte íntima da mulher, bem como, por exemplo, muitos homens também que fizeram bariátrica, emagreceram, mas às vezes na região da pubis ficou com muita gordura ainda, às vezes até tampa a genitália mesmo do homem. Tem o direito tanto de fazer a lifting de pubis, lipar, para que, de forma que vou ter que falar a palavra, não tem jeito, mas o órgão masculino, pronto, achei uma palavra melhor, o órgão masculino fique mais aparente, bem como a mulher possa ter, inclusive, esse desconforto na parte da genitália quando fica com muita pele, porque também dá atrito, também pode dar dermatite ou pode dar algum tipo de assadura, de forma que fique desconfortável, tá? Então, você tem que desabafar isso com o médico e falar essa questão que está incomodando. Esse é o momento que não pode ter vergonha, Exatamente. né? Não pode ter vergonha, porque aquela questão, né? Quem tem boca vai a Roma. Se você fala, o médico vai saber. Né, Se o que aconteceu comigo, a primeira avaliação que eu passei com o doutor, eu tava envergonhada e tal. Na véspera da cirurgia, que eu fui na clínica pra ele me marcar, eu falei, doutor, a pubis me incomoda muito. E o senhor vai tirar a minha barriga, vai me incomodar mais ainda. E na hora, acho que ele viu que realmente era algo que me incomodava demais. Aí ele acabou fazendo, junto com a minha cirurgia, o lifting, né? Da pubis. Mas foi por sorte. Se eu não tivesse falado, tivesse ficado quieta, ele só ia fazer o abdômen. E por sorte, ele viu que realmente era algo que me incomodava muito e ele acabou fazendo tudo junto. para você ver, você desabafou com ele, entende que é uma relação de ser humano para ser humano? Você E desabafou com ele, você contou o que te incomodava, você contou a sua dor, ele fez a lifting de pubis e com certeza ele não te cobrou um não, valor extra por isso. não. Ele falou assim, eu vou fazer pra você, mas que seria cobrado um valor à parte, mas ele acabou fazendo porque ele viu que realmente era algo que me incomodava e que depois que eu fizesse a cirurgia, ao invés de eu me sentir melhor, eu ia me sentir mais incomodada ainda, né? E aí ele acabou fazendo na véspera da cirurgia, ele fez a marcação pra mim e ele fez essa parte. E agora eu vou te contar um caso que chegou aqui no escritório.
de uma senhora que ela falou, não, eu não vou entrar no judiciário, eu vou fazer só o que o plano autoriza, só abdominoplastia, mas eu também não tenho dinheiro para fazer lipoaspiração, lipoenxertia, não tenho. Ok, ela foi pelo plano de saúde dela e fez a abdominoplastia. Só que a pubis dela precisava de um lift, mas o médico não fez porque o plano não cobre e ela também não tinha dinheiro para pagar por fora. Ela fez, ficou assim, a barriga tá toda reta, depois do corte para baixo, tem como se fosse um travesseirinho. Sim. Um travesseiro bem alto mesmo. E ela falou, olha, piorou o meu problema, porque agora eu não uso calça jeans, porque parece que eu tô com uma fralda na frente. Eu não uso calça jeans, eu não uso leg, eu não consigo usar nada que me marque. E eu falei, doutora, o que é que eu faço agora? Ela me perguntou, mandou a foto e eu fiquei assim, olhando para a foto e eu disse, olha, eu acho que o mais nesse momento é você verificar com o cirurgião plástico se há a possibilidade, né, de fazer uma reparadora com essa correção. Sim. Mas quando você já precisa fazer outras áreas, as outras reparadoras, já que você vai ter que recorrer ao judiciário para fazer esse novo procedimento que o plano não está autorizando, o plano já tinha negado, fazer a reparadora da reparadora. Então, é importante que você solicite também as outras áreas e aí você sinta bem consigo mesmo, né? Então, você resolve tudo de uma vez e assim foi feito. Mas é muito importante essa questão, porque eu, particularmente, sugestão minha, tá? Outros colegas, outros advogados podem ter outra opinião. Se o médico está dizendo que é necessário fazer lifting de pubis, mas você só tem a cobertura da abdominoplastia, é minha opinião, é melhor você entrar com todas as áreas e você aguardar o judiciário analisar o seu caso e fazer tudo de uma vez, porque o resultado não vai ficar ruim, não vai ficar bom, perdão, vai ficar um resultado ruim. Se o médico está dizendo que precisa, é porque ele é o perito, ele que sabe. Sim. E você vai ficar frustrado e vai continuar insatisfeito da mesma forma. E o corte é o mesmo para fazer a cirurgia e o lifting da pubis, né? Então já é uma coisa só, é um sofrimento só, né? Exato, exatamente. Ó, a mamãe da Helenoca, ai, que fofa. Ó, que Tem uma pergunta da Aline também. pergunta da A pergunta... Isso, um pouquinho mais para cima. mandar um beijo. Gente, desculpa, os cachorros começaram a latir. Problema não, eu tenho 3, eu sei como é, ó. E Yasmin, mamãe da Helenoca, um beijo pra você, tá? Yasmin tá lá no estado do Pernambuco e tá convidada a fazer uma live comigo, hein? Vamos fazer uma live comigo sobre autismo também, que essa mamãe é maravilhosa. Vamos lá, eu fiz a barriga da Aline, eu fiz a barriga e vou fazer o peito e braço, tudo particular. Posso entrar com o processo de reembolso? Pode, Aline, mas vem cá, escuta, ó, os fogos de artifício, ó, deixa o joinha, os fogos estão soltando aqui. Pode. Falei isso, eu não sei se você estava na live na hora que eu expliquei. Você pode, mas o plano tem que negar. Então não adianta você pagar e o plano não negou que você não consegue esse reembolso. A negativa do plano, ela é tanto para entrar com a liminar, quanto para entrar com a ação de reembolso. Qual a diferença das duas que eu não falei? A liminar você tenta antecipar o seu direito, de modo que o juiz entenda a sua necessidade de realmente retirar essa sobra de pele o quanto antes. Pelos vários problemas aqui que eu já citei, que a sobra de pele causa na vida de um paciente pós-bariátrico ou pós-obesidade, né? Agora, o reembolso, ele vai ser analisado da mesma forma, só que esse recurso pode voltar para você com um tempo muito maior, 1 ano e meio, 2 anos ou mais, a depender da comarca da cidade, a depender do judiciário, a depender da quantidade de recursos que o plano vai fazer. Então, não significa que você vai ter esse dinheiro de volta logo depois, tá bom? Depois que já fiz e já paguei, bem, se você já fez e já pagou, você só tem direito de entrar com reembolso se o plano negou. Rimou, gente! Eu fiz uma rima aqui, gente. Olha, se você fez e já pagou, só pode entrar com reembolso se o plano negou. Ah, pronto. A rima aqui. A Um versinho. Claudinha, um beijo, Claudinha. Tô te esperando, hein? Vamos ver aí se essa reparadora que você pediu vai autorizar. Eu falei pro médico que estava muito grande, ele me respondeu que era 1000. Tô que nem dessa mulher, doutora, parece um travesseiro mesmo. Drica, vamos conversar então, viu, Drica? Porque olha,
tem direito à reparadora da reparadora, viu? E a lifting de pubs, ela é necessária. A gente viu aqui agora a Letícia, né, Letícia, dando o seu depoimento mesmo. Ó, a Claudinha foi um caso muito parecido com o seu, ó. O doutor Ivan, que é um médico cirurgião plástico aqui de Brasília, nem perguntou se me incomodava. Ele mesmo falou, vou fazer. E o resultado foi ótimo. Sim. Gente, eu acho tão bonito quando eu leio essas coisas, porque a gente vê que tem profissionais da saúde que eles vestem a camisa, né? Eles... Olha, o meu cirurgião, ele foi incrível, incrível. Eu tive complicação, né, com a cirurgia, mas foi, assim, não foi erro dele, foi por conta da minha cicatrização, pelo fato de eu ser bariátrico. Também tem esse detalhezinho, né? E eu tive complicação. E assim, por ter sido pelo plano, ele me deu um Uhum. suporte incrível. Ele foi muito humano, né? Principalmente só dele ter também feito a parte da pubs sem ter cobrado a mais, né? E ele foi muito humano em tudo, com paciência, me dava suporte 24 horas pelo telefone. E eu ia na clínica, eu quase morei na clínica dele. Mas assim, faz toda a diferença quando tem um Ai, profissional que ele é realmente humano, ele tá ali de verdade, porque tem muita gente que só vai por quantidade, por volume, né? Exatamente. E ele foi incrível e eu gostaria muito de fazer minhas outras cirurgias com ele por conta da pessoa que ele é, do profissional que ele é. isso que você falou é em todas as áreas, sabe? A Claudinha deu depoimento agora, o doutor Ivan, e eu percebo o seguinte, que nós, como seres humanos, tudo que a gente se propõe a fazer na nossa vida, seja um projeto, um sonho, mas principalmente no meu caso, que trabalho com prestação de serviço, que a advocacia é uma prestação de um serviço, você é contratado para prestar um serviço, né? Se a gente não põe amor naquilo que a gente faz, e se a gente não tiver o trabalho de se colocar no lugar do outro, entender a dor do outro, não tem muito sentido o que você faz, né? Então, por exemplo, muita gente me perguntou, doutora, você vai dia 3 de agosto para São Paulo? Eu vou, gente, eu vou estar em São Paulo, porque eu vou aprender mais sobre a realidade dos meus clientes. Sim, Assim, por exemplo, tem encontros de pacientes oncológicos aqui em Brasília. Eu preciso entender a dor. Eu tenho encontro de mães de crianças autistas. Eu preciso entender a dor. E quando é aqui em Brasília, eu ainda carrego minha equipe toda. Eu levo minha equipe todinha, eu falo, vocês vão entender, porque quando o cliente chegar aqui no escritório, você tem que entender a dor dele. Você tem que vestir a camisa da dor. É obeso? Veste a camisa da pessoa que luta contra a obesidade. Você é uma criança autista? Veste a camisa, né? Das que a gente chama de deficiências ocultas, apesar do autismo não ser uma deficiência, né? Ser uma condição neurológica. Então, é um paciente oncológico, você tem que vestir a camisa dele, e assim sucessivamente, em todas as áreas que a gente recebe, todo mundo que tem uma demanda, que tem uma dor diferente. Essa semana, inclusive, uma cliente nossa, lábio leporino, fez as cirurgias, fechou a fenda palatina, mas infelizmente ainda ficou uma falta de assimetria nas narinas, uma é maior e a outra é menor. Ela tem direito a solicitar a cirurgia reparadora, mas o plano nega. O plano nega. Ação judicial, gente, por quê? Imagina você conviver com a face, com algo que você não pediu para nascer, não pediu para ter, uma malformação congênita, e você tem que viver. Não, você não tem que viver. Você tem que procurar o seu direito, né? Então, nisso a gente tem que buscar isso em todas as áreas. Tem que pôr amor, tem que pôr sentimento, tem que entender a dor do outro, porque senão nem tem muito sentido o nosso trabalho, ainda mais que a gente trabalha com saúde. Então, esse relato da Claudinha e o relato seu também me deixa muito feliz, porque significa que são profissionais que escolheram a profissão, né, que é o ganha-pão, não tem dúvida que a gente também, o meu ganha-pão também é esse aqui, né, é a advocacia também, mas assim como o médico é fazer as cirurgias, mas ele pôs a pitada de amor, a pitada de preocupação, né, quando ele viu que você falou do... faz toda a diferença, porque às vezes chega casos para você de pessoas que estão fragilizadas, né? Porque você atende o que envolve saúde. E ter ali no momento uma pessoa que você se sente abraçado, né? E faz muita diferença.
E eu falo, eu fui muito abençoada nessa minha cirurgia. Tipo, eu tive as complicações, mas eu tive pessoas profissionais ali comigo me dando todo o suporte. É, porque eu fiz a cirurgia sozinha, longe da família. Eu fui com a cara e com a coragem de fazer a cirurgia. E tava nos meus planos uma coisa, aconteceu totalmente diferente. Mas eu tive profissionais ali comigo que foram incríveis, não tenho o que reclamar. Foram extremamente humanos comigo, eu me senti abraçada e me senti cuidada. Isso faz total diferença, né? É isso que você tem que sentir. É igual eu conversei hoje com uma cliente nossa de Santa Catarina. E eu virei para ela e falei assim: ela, ai, doutora, mas eu tô indecisa porque tu tá em Brasília, eu tô em Santa Catarina e eu fico com medo de contratar um advogado de outra cidade. E eu falo: olha, não importa seja comigo, pode ser com outro colega, você só tem que contratar aonde você se sente acolhida, aonde você e ali você está tendo um atendimento diferenciado, que você está com uma equipe que está lutando literalmente por você. Sim. Então não precisa você me contratar. Converse com outro colega, advogado especialista em direito à saúde também. E contrate aquele que você se sinta mais acolhida. A mesma coisa, Ju, vou fazer de novo, eu quero aquele médico. A Claudinha falou que quer o mesmo, você falou que quer o mesmo. Então é isso, é credenciado do plano? Então é isso, vai fundo. A mesma coisa são todos os profissionais, porque nós, como seres humanos, a gente tem que ter esse acolhimento, né? E não importa, por exemplo, no meu caso, no seu caso, você viajou você andou quilômetros para fazer a cirurgia com esse médico da rede credenciada, né? Ele estava dentro da abrangência do teu plano. No caso, por exemplo, de quem deseja contratar uma advocacia especializada em direito à saúde, o advogado ele pode estar em qualquer, né, estado da federação, porque hoje os processos são 100% digitais. Então, você consegue atuar, advogar para outras pessoas de outros estados, né, estando em regiões diferentes. Então, só no caso da Claudinha, ela contratou, né, o doutor Ivan, né, que é daqui de Brasília também, né? Sim. Mas perfeito. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta para nós. Eu acho que eu não deixei passar nenhuma, não, viu? Eu também acho que não. Eu fui olhando aqui. Eu acho que eu não deixei passar nenhuma, não. Mas é isso, gente. Olha, eu acho que o mais importante é a gente se colocar à disposição, né? Agradecer muito, 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 Letícia, pela oportunidade da gente Eu que estar agradeço, Ju. a gente falar um pouquinho sobre os direitos. É lógico que na videochamada, para quem me conhece, gente, eu falo muito mais. Eu falo igual água de chocalho. Eu falo uma hora no pé do ouvido. Gente, vale a pena marcar um horário, viu, com a Ju. Vale a pena. Ela é essa pessoa humana, ela tá de longe, mas você se sente abraçado por ela. Falo, Compensa. Jesus Compensa. amado. Nossa, e você imagina, eu trabalho com meu esposo, que é advogado também, na mesa do lado. E ele fala, nossa, mas você poderia resumir essa videochamada em 15 minutos. Eu falo, eu não consigo. Eu preciso passar para todos o que todos têm por direito. Eu gosto de atender como se fosse o meu atendimento. Que eu tenho Sim. muitas dúvidas, eu fico perguntando muito. Então eu falo, faço questão de atender e acolher e tirar as dúvidas de todo mundo que precisar, né? Mas assim, Ju, não quero falar com você, quero falar com a minha cidade. Gente, só procure os direitos de vocês. Seja com um advogado que seja especializado na área, mas não deixe os direitos de vocês na mesa. Procure um colega, procure um especialista, vá a fundo, saiba dos seus direitos. A gente viu aqui relatos lindos, relatos que realmente a gente sabe que de pessoas que já realizaram as cirurgias, né? Então, o mais importante, a própria Letícia já realizou a abdominoplastia, agora vai correr atrás das outras áreas, né? E o importante é isso, é saber dos direitos, saber da informação jurídica de qualidade que vocês têm e não deixar na mesa. Corram atrás. E eu sempre brinco, sabe, Letícia? Eu falo pro pessoal, eu falo assim, gente, corram atrás, porque hoje o judiciário, graças a Deus, ele é favorável. Havendo a prescrição médica e a necessidade de reparar, o judiciário é favorável, né? A gente tem decisão do STJ também favorável no julgamento do tema 1069. Então, por que você vai esperar? Teve uma cliente nossa, por exemplo, que ela falou assim, não, doutora, eu vou esperar porque o meu plano de saúde é da empresa, né? Eu falo, gente, mas o plano é da empresa. A ação é contra você e o plano de saúde. A empresa que você trabalha não tem nada a ver com a ação, né? Então, assim, muitas ações de reparador, a gente acaba trabalhando elas em segredo de justiça, porque às vezes tem imagens de vocês, né? A gente coloca algumas imagens quando autorizadas e a gente tem que colocar sigilo nos autos do processo. Então, aí que realmente a empresa que você trabalha é um direito seu recorrer ao judiciário, não precisa ter esse medo,
né? Então a gente vê de tudo um pouco. Então, na dúvida, faz igual você falou. Na dúvida, Sim. procura o advogado, tira uma dúvida com um especialista, mas não deixa o direito de vocês na mesa. Esse é o recado que eu tenho para passar, viu? E te agradecer muito, 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 muito. Eu que agradeço, Ju. E é isso. Precisando, a gente está aqui sempre para trazer informação jurídica de qualidade. Eu estou às ordens sempre. Quando quiser, só me chamar. Tá bom? E olha, quando der certo o meu, eu quero um Reels também, viu? Quando você ligar para dar notícia para mim que o meu foi aprovado. Mas é claro, com o maior prazer, como eu faço sempre. Só não pode começar a chorar, porque eu sou manteiga derretida total. Aí eu choro, viu? Eu choro. Eu sou manteiga derretida total. É um choro de lá, é um choro de cá. Nossa, eu não dou conta, gente. Vocês não Mas aí fazem. também vou compartilhando, né, a minha experiência aqui, porque o intuito do meu perfil é esse, compartilhar a minha experiência com a bariátrica, né, e sempre buscar aprender também. Eu deslizo, eu falho, porque a gente às vezes acaba postando só o lado bonitinho, mas eu tento trazer a minha realidade. Se eu tô deslizando, se eu não tô, né? Porque é um processo, gente, é um processo, tem que curtir e aprender cada fase desse processo. E agora vou começar uma nova etapa que vai ser as reparadoras com a doutora Ju. Então, simbora que é comigo mesmo. E, ó, falha, todos nós seres humanos temos. É uma luta que não é fácil, né? Mas você mesmo está tirando de letra com maestria. Você é uma jovem de 25 anos, é muito novinha, com uma responsabilidade de se brincar da minha idade, de 40 anos, porque você topou ir para uma outra cidade em busca dos seus sonhos, você foi sozinha fazer sua reparadora. Só isso já mostra a força que você tem, né? Então, essa força é aquela força que todos nós deveríamos ter quando a gente realiza o nosso sonho. Eu não me importo de 200 quilômetros, 300 quilômetros, eu vou fazer. É a Mas eu falo assim, eu sou muito abençoada, sabe? Porque Deus coloca pessoas maravilhosas no meu caminho. E lá na cidade eu tive que ficar longe da minha família, porque tenho minha irmã pequena e tudo mais. Mas eu tive pessoas próximas que cuidou de mim também lá, né? Que me deu um apoio, que me deu um suporte. Mas eu sou muito grata e eu falo que eu sou extremamente abençoada pelas pessoas que Deus coloca na minha vida. E você e sua equipe foi pessoas que Deus colocou na minha vida. Eu tenho certeza que vai ser sucesso. Amém, amém, amém. Eu vou utilizar essa mesma terminologia que você falou. A palavra ela tem muito poder. Eu sempre falo isso, né? Então, quanto mais a gente fala, eu sou abençoado, você é mesmo. De fato, você é. Porque Eu você sou mesmo profetiza e abençoada. devolve para você, né? E que todos nós aqui que estamos aqui hoje, que a gente aprenda também, né? A profetizar as coisas boas na nossa vida. E eu não tenho dúvida que, como você profetizou, Deus colocou você também no nosso caminho e a gente vai juntos aí buscar a realização dos seus sonhos, a sua necessidade, né? E mais um ciclo que é direito seu, correr atrás, tá bom? Muito, muito obrigada, viu? Obrigada a todos Agradeço. aqui, até o finalzinho. Qualquer coisa pode perguntar que a gente está aqui à disposição, tá bom? Tá ótimo. Obrigada a vocês que assistiram aqui a gente. Desculpa minha voz rouca. Então, até ajeitei aqui o fim, que eu falei, não, gente, ela tá rouca, tadinha. Vamos ajudar, né? Vamos ajudar. Na dúvida, qualquer coisa, é só perguntar que a gente está aqui à disposição, tá bom? Você também, Tá que precisar, tá? ótimo. A gente vai conversando. Fiquem com Deus todos. Um bom começo de semana, né? Porque feriadinho hoje. Ah, em São Paulo, aqui não é. Ah, aí não foi? Aqui hoje foi Não, feriado. eu sei. E aí, dia 9 é feriado. Aqui não é. A gente tentou falar no tribunal hoje, não conseguimos. A gente... Amanhã, nossa segunda começa amanhã aqui. Que delícia, hein? Coisa boa, gente. Mas é isso, aproveita o restinho do feriado, tá? Um beijo no coração de todos vocês, tá? Fica com Deus, gente. Também, Tchau, boa noite. tchau. Beijo, tchau, tchau.